Seja bem-vindo ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é Adão e Eva segundo o Espiritismo. Agradeço a todos vocês que têm se inscrito em meu canal, têm assistido os meus vídeos, compartilhado-os também. E agradeço a Deus pela oportunidade da realização desse trabalho no bem, trabalho de divulgação das coisas boas que a vida nos oferece. Mas o tema Adão e Eva, segundo o Espiritismo, pretendo deixá-lo longe de polêmicas, porque o meu canal não polemiza. Ele coloca e expressa opiniões minhas, que eu aprendo com o Espiritismo, mas que passa longe de querer ofender essa ou aquela pessoa. Não é minha intenção. É apenas comentar sobre aquilo que aprendemos ao longo do tempo com as religiões. Allan Kardec escreveu que as mensagens evangélicas devem ser lidas não com a letra que mata, mas com o espírito que vivifica. Compreendendo a Bíblia como um relato histórico de um povo e o Evangelho, que é o Novo Testamento, como a herança moral dos ensinamentos cristãos, a Bíblia, não deve ser entendida ao pé da letra, pois muitas das leis e passagens hoje são ilógicas para o nosso bom senso. Foram ali colocadas para doutrinar um povo rude e muito rebelde ainda, e sem tanta capacidade intelectual também. Também as histórias fantasiosas eram alegorias para um povo ainda ignorante, para que pudessem melhor compreender os ensinamentos necessários. A história fantasiosa, ela tinha um fundo moral, mas era necessário usar uma história fantasiosa para que a gente pudesse entender, então, o seu sentido profundo, profundamente moral, principalmente as lições trazidas por Jesus, que são parábolas que muitas vezes são alegorias a respeito de uma situação vivida pelo povo naquela época, mas que traz um ensinamento extremamente profundo e que hoje, aos poucos, a gente vai compreendendo. Adão e Eva é uma dessas histórias alegóricas que, estudando pelo Espírito que vivifica, se torna mais lógica e plausível. Deus jamais poderia punir Adão e Eva, expulsando-os do paraíso, por haverem cometido o pecado original, pois a sua própria ordem, a ordem divina era: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E Deus jamais pune, Deus dá oportunidade. Se eles, Adão e Eva, eram os únicos habitantes do planeta, juntamente com seus dois filhos, com quem Caim, um dos filhos, após matar Abel, constituiria família em outras terras, já que eles eram os únicos habitantes do planeta, seria ainda possível que em apenas 6.000 anos a humanidade pudesse atingir um estágio populacional extraordinário de milhões e até bilhões de seres vivos humanos, partindo apenas de dois seres. São situações para que a gente reflita, sem querer ofender a crença de ninguém. Segundo os ensinos dos espíritos, tanto os seres vivos como os planetas estão em constante evolução. A Terra, que hoje se encontra em estágio de provas e expiações, já foi um mundo primitivo, cujos habitantes também estavam em estágios iniciais de evolução, mas já no reino hominal, mas ainda muito próximo dos animais irracionais, confirmando, nesse caso, a teoria darwinista
da evolução das espécies. Adão, de acordo com os mesmos espíritos, representa toda uma raça, imigrante de um outro planeta, visto que nós aprendemos que os planetas são todos habitados. Mas essa raça que veio de um outro mundo, ela veio reencarnar na Terra, que era um planeta mais atrasado, como um resgate, porque eram espíritos rebeldes nos preceitos morais, apesar de inteligentes. Poderíamos aqui dizer que eles foram trazidos aqui para o planeta Terra como uma punição. Deus os estava punindo, pois não acompanharam o progresso do planeta em que viviam. Mas na realidade Deus não estava punindo-os, estava lhes dando a oportunidade do crescimento, da evolução, mas em uma situação que para eles seria dolorosa. Porque é o que acontece conosco. Quando nós fazemos ou cometemos um erro, nós somos punidos por causa desse erro e sofremos por causa desse erro. Mas recebemos a oportunidade de nos reabilitarmos em relação àquele erro. Então essa colônia de espíritos que reencarnou no nosso planeta em remotas eras, trouxe toda uma bagagem evolutiva. Eram espíritos inteligentes, muito mais do que os espíritos que viviam aqui na Terra. E a missão desses espíritos era levar o progresso às demais raças nativas, que aqui já estavam em processo de despertamento. Na Gênese bíblica, Adão e seus descendentes são representados como homens inteligentes e laboriosos, aptos para as artes, as ciências, sem passar pela infância da inteligência, o que não é próprio das raças primitivas, comprovando que já eram espíritos mais evoluídos. Por isso que quando a raça adâmica chegou ao planeta Terra, este já estava povoado desde tempos imemoriais. Era um planeta ainda primitivo, mas já povoado. Exemplificando, seria como a chegada dos europeus aos novos continentes da América e da Oceania. Eles traziam consigo a chamada civilização, a cultura, para auxílio no desenvolvimento desses povos nativos primitivos, mas também trazendo como heranças lamentáveis, mazelas morais, típicas dos espíritos ainda imperfeitos, que foi o que ocorreu aqui na América, onde povos foram massacrados por um outro povo muito mais inteligente, mas ainda com pouco desenvolvimento moral. Por isso que houve uma matança muito grande, ocorrida aqui na América, ou nas Américas, se as dividirmos em três: América do Sul, América Central, América do Norte. Mas eles trouxeram com eles, a despeito de trazerem doenças e trazerem as mazelas morais, trouxeram muitos ensinamentos, trouxeram cultura para nós. Foi o que ocorreu justamente com essa raça chamada adâmica, que veio de um outro planeta, mais evoluído, mas que estes que para cá foram trazidos como espíritos e aqui adquiriram os corpos do planeta, com o DNA do planeta, encarnaram aqui e passaram por muitas dores, muitos sofrimentos, mas não era um castigo, visto aos olhos das leis de Deus. Era uma oportunidade que estavam recebendo de superarem as suas mazelas morais. A pessoa de hoje, o homem de hoje, racional e dotado de inteligência, entendendo a história de Adão e seus descendentes como uma simbologia, poderá tirar daí os aspectos morais dessa mensagem, de respeito às leis divinas, compreendendo a lei de
causa e efeito. Aceitará mais facilmente a lenda bíblica do surgimento do homem na Terra como parte da comprovação das teorias científicas evolucionistas. Então, se nós, os espíritos habitantes do planeta Terra, se não acompanharmos o progresso que o planeta Terra está tendo, se nós não acompanharmos esse progresso, seremos levados como espíritos a planetas inferiores ao nosso planeta, para lá ajudar no progresso daquele planeta. Parecerá um castigo, mas será uma oportunidade dada por Deus para que a gente repense as nossas ações e que a gente use a nossa inteligência no sentido de ajudar o desenvolvimento da sociedade e nos melhorarmos moralmente também. Pensemos nisso, analisemos racionalmente essas explicações que a doutrina espírita nos traz a respeito de Adão e Eva. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem bem, fiquem em paz.